A questão é a realização dos desejos. Há no ser humano esta procura por realização em desejos. A pergunta aqui é: se houvesse em nós completude, real satisfação, haveria alguma forma de procura, de busca? Haveria esse caminhar em direção a um objetivo para se alcançar? Como ocorre nesta procura pelos desejos? O que procuramos alcançar na realização dos desejos? Então, nós vamos trabalhar com você aqui nos próximos minutos isso. O que é que está de verdade faltando, que faz com que nós nos sintamos internamente incompletos, insatisfeitos? Na verdade, aqui nós temos a presença da infelicidade. Quando há felicidade, quando há completude, quando há esta totalidade de ser pleno, não há infelicidade. E quando não há infelicidade, que lugar tem o desejo? Aqui eu me refiro a esse desejo para se preencher internamente, psicologicamente. Então nós temos algumas coisas que podemos ver aqui juntos. A primeira delas é: o que é esse sentido de insatisfação, de infelicidade presente? Para então seguirmos e irmos além, investigando esta coisa que procuramos, na verdade, dentro dos desejos. Então, o que é isso? O que há dentro de cada um de nós que faz com que nós nos sintamos incompletos e, portanto, infelizes? É isso que temos revelado aqui para você dentro desses encontros. Nós estamos trabalhando com você o fim desse sofredor, desse elemento em nós que carrega esse peso de incompletude, de infelicidade. Então, há em nós uma insatisfação interna. E por maiores que sejam nossas conquistas ou realizações, e é aqui que nós nos deparamos com a frustração dos desejos. Ao realizarmos esse ou aquele desejo, ainda continuamos infelizes, continuamos incompletos, continuamos insatisfeitos. Então, o que é que nós precisamos aqui descobrir? Precisamos descobrir juntos como ir além desta infelicidade, desta insatisfação, desta incompletude. Aonde reside essa incompletude? Aqui nós temos dito para você dentro desse canal que essa incompletude é a natureza da mente. Esta mente que é a mente do eu, desse sentido de alguém presente, desta pessoa. Assim, a mente do eu, a mente dessa pessoa, ela é por natureza e estrutura dela mesma infeliz. O que é essa mente que é infeliz, que carrega essa incompletude? Essa mente é um condicionamento de cultura, condicionamento de mundo, é um condicionamento de sociedade. Então, aqui, quando nos referimos a essa mente, estamos nos referindo a esta mente pessoal, que é a mente do eu, que é a mente do ego. É ela que vive dentro desta projeção para realizar, fora desse momento, alguma coisa. E na conquista desse objetivo, desse desejo, encontrar nisso essa completude. A verdade é que a natureza e a estrutura dessa mente é de insatisfação e de infelicidade. Então, não existe nada que possa satisfazê-la. Não existe nada que possa torná-la feliz. E aqui eu me refiro a esse eu, a esse mim, a essa pessoa. O nosso trabalho aqui consiste em desvendarmos isso, em termos a revelação da verdade deste eu, em nos depararmos com aquilo que verdadeiramente somos fora desse eu, com o qual nós nos identificamos, com o qual nós nos confundimos. Então é muito importante dizermos isso aqui para você.
Você não está à procura de um desejo pelo desejo. Você está à procura de um desejo para, nesta realização, no desejo, encontrar dentro do desejo realizado a felicidade que você procura. No entanto, essa procura, como ela é uma projeção da própria mente nessa incompletude, nessa insatisfação, o que quer que essa mente, nesse estado, projete, ainda é parte de sua insatisfação, de sua incompletude. E o que quer que ela encontre poderá temporariamente lhe trazer um certo preenchimento, uma certa completude e satisfação, mas até um próximo desejo surgir, porque a natureza, repito, e a estrutura da própria mente é de insatisfação. Então ela nunca fica satisfeita. Ela tem momentos temporários de preenchimento, de satisfação, de realização. É por isso que as pessoas dizem que a felicidade é uma coisa que está aqui agora e você está vivendo, e daqui a pouco aquilo desaparece e você tem que continuar procurando. A felicidade não é um estado perfeito. Segundo elas, é algo que você precisa ir encontrando a cada passo que você dá, ampliando essa felicidade. Ou seja, estamos lidando com uma felicidade como nós idealizamos, como nós no eu, nesse ego, temos vivenciado como uma coisa que vem e vai. Então, as pessoas dizem, nós não temos a felicidade, nós temos os momentos felizes. Ou seja, fora desses momentos felizes, nós temos os momentos infelizes. É isso que nós conhecemos por felicidade. Então, a nossa procura, através do desejo, no desejo, é por essa felicidade. Uma felicidade que nós vivemos por alguns momentos, até que um problema surja, até que uma dificuldade surja, até que um sofrimento surja, até que uma nova insatisfação apareça. E nós continuamos nisso. Então, a nossa vida é nesta perseguição do desejo, nesta perseguição da satisfação, do preenchimento, da realização. O que é isso que está nesse movimento? É a presença do eu? É a presença do ego? É a presença da mente? É isso que está nesse movimento. Fazemos esse movimento em razão de um condicionamento cultural. Nós temos um condicionamento emocional, temos um condicionamento psicológico e um condicionamento físico de comportamento, nessa procura por esta ou aquela realização. Aqui eu quero lhe convidar a uma visão da verdade sobre o seu ser. Então você irá descobrir a natureza real da verdade do seu ser. A verdade do seu ser, a realidade do seu ser, ela é essencialmente amor, paz, liberdade, felicidade. Essa felicidade é a completude de ser. Desconhecemos isso. Podemos teorizar sobre isso, mas nunca entramos em contato direto com essa realidade. Podemos vivenciar diretamente isso quando estamos fora desta velha condição, que é a condição da mente egóica, que é essa mente do eu, nessa incompletude, nessa insatisfação. Então nós temos aqui uma relação completamente diferente com o desejo. Nós não estamos acusando o desejo, nós não estamos apontando o desejo como algo ruim, como algo que se torna para nós a causa de mais conflito e mais sofrimento. O desejo, sim, ele tem um certo lugar, mas como nós temos lidado com o desejo, nessa busca pelo desejo, nessa procura por realização externa em objetos, em realizações
profissionais, emocionais, intelectuais, em realizações em diversos níveis de nossas vidas, nessa procura pelo desejo, nesse formato que estamos lidando com o desejo, há dentro disso sempre uma ou outra forma de conflito. Há dentro disso sempre uma ou outra forma de sofrimento. Então, essa procura pelo desejo se torna também um elemento de contradição interna, de fomentação de dor psicológica e de sofrimento em algum nível em nossas vidas. Então, nós precisamos investigar a natureza do eu, a natureza do ego, a natureza da mente, desta mente egóica. Assim, entramos num direto contato com a ilusão desta realização dos desejos para a felicidade, para a completude. Aqui nesse canal, nós estamos trabalhando com você o fim da ilusão do eu, e, portanto, o fim da ilusão do ego. Isso é o fim da incompletude, é o fim da insatisfação. E, portanto, o fim desse conflito criado pelos desejos. Não é realizando alguma coisa externamente, não é alcançando algo do lado de fora, mas é tomando ciência da verdade do seu ser. Isso não é algo para o futuro, para daqui a 20 minutos, ou daqui a 2 anos, ou daqui a 20 anos. A realização dos desejos é algo que ocorre no tempo. Nós precisamos idealizar, programar, visualizar e trabalhar nesta ou naquela direção. E isso requer tempo. Aqui, o trabalho sobre si mesmo é a constatação da natureza do ser, que é essa completude, que é essa felicidade. Isso é algo presente agora, não requer tempo. Não requer essa tentativa de sair desse lugar e ir em direção àquele outro lugar. Então, o nosso encontro aqui, nós estamos propondo para você, dentro dele, uma investigação da verdade sobre quem somos, da verdade sobre esse movimento, desta coisa que se move no tempo. Isso que se move no tempo é o movimento do próprio pensamento. Esse movimento do próprio pensamento, condicionado, programado para idealizar uma completude numa realização de desejos, esse é o movimento do ego, desta ego-identidade. Tomar ciência da verdade daquilo que aqui está se mostrando como sendo esse movimento. Tomar ciência do movimento do pensamento. Tomar ciência da verdade daquilo que se passa aqui. Todo esse jogo que o pensamento, nesse movimento dele, tem criado dentro de cada um de nós. Criando a ilusão de alguém presente, que é esse mim, esse eu, esse pensador, com esse objetivo, com aquele outro objetivo, nesta ou naquela busca. O que representa um movimento de tempo psicológico, que é o tempo criado pelo próprio pensamento, onde o pensamento diz que quando aquilo for realizado, você será feliz. Quem é esse você? Esse você é o próprio pensador? É o pensador que está se separando desse pensamento e criando esse ideal, esse objetivo, esse alvo, esse propósito. Não há qualquer separação entre esse pensador e esse pensamento, entre esse eu e esse desejo. Então, aqui é que temos todo o problema. O sentido de um eu presente, de um pensador, ele reside nesse conflito,
nesta contradição, nesta separação. Ele não tem, mas deseja ter. Ele não alcançou, mas deseja alcançar. E isso requer tempo, requer um esforço, requer uma aplicação, requer um envolvimento. E nesse envolvimento, nessa aplicação, nesse esforço, está presente naturalmente o conflito. Está presente naturalmente a própria insatisfação. Então, essa insatisfação, essa incompletude, não é pela ausência desta realização desse desejo, desse objeto desejado, mas essa incompletude, essa insatisfação, é a presença do próprio conflito, do próprio desejo, da própria projeção de um eu presente nessa imagem, nesse pensamento, nessa imaginação. Então nós temos agora o conflito do desejo. Reparem que quando você quer algo, você já está sofrendo por aquilo. O próprio desejo é uma forma de sofrimento. E agora ficou claro por que é uma forma de sofrimento. Porque isso é sinal de inquietude, porque é sinal de conflito, de separação entre esse eu e aquele objeto desejado. Então, nessa procura pelo preenchimento, pela completude, pela satisfação no desejo, aqui o que temos presente é a própria insatisfação e incompletude, criando esta condição. É uma projeção da própria inquietude, é uma projeção da própria incompletude, é uma projeção do próprio eu. Isso é infelicidade. A verdade do seu ser, a verdade divina, está agora aqui, como sendo esta completude. Isso está presente exatamente na ausência do desejo. Sem o desejo, não há o elemento eu, não há o pensador, não há o ego, não há o desejoso, e, portanto, não há conflito, não há incompletude, não há insatisfação. Então, percebam a importância e a beleza desse contato real com o desejo. Percebam a importância da compreensão da verdade, desta ausência do eu, desta ausência do pensador, desta ausência desse movimento em direção ao futuro que o pensamento tem criado, que o pensamento tem provocado dentro de cada um de nós. A verdade do seu ser é a felicidade agora, é o amor agora, é a liberdade agora, é a completude agora. Não há nela, nesta felicidade, nesse ser que você é, qualquer insatisfação. A aproximação disso é possível quando você observa o movimento do eu, quando se torna ciente desse mecanismo que o pensamento tem engendrado, tem criado. Ao longo de milênios, ele criou esse mecanismo de busca de realização, de preenchimento, de satisfação, de completude, chamado desejo. E ele vive nesta procura há milênios. Então, esse tem sido o nosso comportamento, porque esse tem sido o nosso condicionamento. Já de pequeno, nós somos educados nessa direção, na ideia de que alguma coisa irá nos preencher, irá nos completar, irá nos fazer pessoas felizes. A verdade sobre o ego é que ele vive nessa insatisfação, nessa incompletude e jamais será feliz, porque essa é a natureza da mente egóica. Então, o trabalho do autoconhecimento te coloca num contato de reconhecimento desse elemento que é o eu, que está sempre se projetando para ser feliz em algum alvo, em algum objetivo,
em algum propósito. Isso sempre implícito dentro desse propósito está esse movimento no tempo. Então nós vivemos sempre psicologicamente no tempo. Não sou feliz, mas serei feliz. Ou não tenho a felicidade completa, mas um dia terei. O pensamento em nós, ele sempre se move nesse tempo. Então nós temos uma ideia desse eu presente agora, que é um eu que veio do passado, que passou por tudo pelo qual passou e agora está caminhando em direção a um futuro melhor. Por melhor que seja esse futuro para esse eu, essa incompletude, essa insatisfação ainda estará presente. Porque é da estrutura, repito, e da natureza do próprio ego. Viver nesse sentido de separação e, portanto, de conflito. Então, nada pode lhe fazer feliz enquanto o sentido de um eu estiver presente. Enquanto a projeção da felicidade em um desejo estiver presente. Em uma realização estiver presente. Em algo a ser alcançado estiver presente. Então, o nosso trabalho consiste em olhar para aquilo que somos, aqui e agora. E assim pode haver o fim para esse condicionamento psicológico, para esse movimento de eu sou, mas não sou completo. Serei completo amanhã. Então, esse movimento de se tornar, de vir a ser, de alcançar, de realizar, para ser completo, para ser pleno, para ser feliz, tudo isso desaparece. Quando há o fim para esse condicionamento, porque é um condicionamento de sentimento, um condicionamento de emoção, é um condicionamento psicológico presente. Essa é a estrutura e natureza do ego, do eu. O autoconhecimento lhe coloca numa percepção desse movimento. Então, essa dualidade, que é esse eu e o desejo, esse eu e essa realização, esse eu e esse futuro, essa é a dualidade. Então, a dualidade é o elemento básico que sustenta esta condição de separação, sustenta essa condição de conflito, de contradição e de desejo. Um aspecto importante nessa questão do desejo é o elemento medo presente. A busca da satisfação, da realização e do preenchimento, em razão dessa insatisfação, é algo que está presente porque há medo. Dentro de uma aproximação de si mesma, de si mesmo, olhando para esse próprio movimento, que é o movimento do ego, se projetando nesta percepção à consciência, nesta consciência ocorre o fim para esse eu, o fim para esse ego. Isso é o fim do sofrimento, isso é o fim do conflito, isso é o fim da contradição. Assim, tem algo que precisa ser compreendido aqui claramente por você. Uma aproximação da verdade sobre o seu próprio ser é o fim para o conflito criado pelos desejos. Isso é o fim para essa procura de satisfação, de plenitude, de completude externamente, do lado de fora. Isso é possível quando você se aproxima e aprende a olhar para esta dualidade presente, para esse pensador projetando os pensamentos, para esse desejoso projetando seus desejos, para esse eu buscando no não eu a completude. Isso é o fim para essa dualidade. Naturalmente, isso é o fim para o conflito. Notem que esse conflito, essa dualidade, ela implica
em uma forma muito clássica de medo. Há o medo de não realizar, há o medo de não conquistar, há o medo de não obter. Então, tudo isso sustenta o sofrimento em nós. Então, nesta busca pelo desejo, nós carregamos também esse lado. Então, o outro lado do desejo é naturalmente o medo. E quando a gente olha para isso, quando a gente observa isso em nós, quando a gente investiga isso, quando nos aproximamos de nós mesmos pelo autoconhecimento, e aqui nós tocamos na importante questão da meditação. A meditação é esse contato com a verdade do seu ser, pelo autoconhecimento. Quando a real meditação ocorre, quando ela floresce, quando esta verdade divina do seu ser se revela, isso é o fim para essa condição psicológica de contradição, de conflito, de sofrimento, de medo, de desejo. A verdade do seu ser é indizível, é indescritível. Esse é o contato com a felicidade, com a completude, com a satisfação, com a realização, com a verdade de Deus. Alguns chamam isso o despertar da consciência. É a iluminação espiritual, é a visão de Deus, a realização de Deus. Então, há diversos nomes para esse natural estado de ser, onde a verdade floresce, onde a verdade se expressa, onde a verdade está presente aqui e agora. Esse é o nosso assunto aqui com você dentro desse canal. Se isso é algo que faz sentido para você, aproveita aí no comentário e coloca sim, faz sentido. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Quero lembrar você, nós temos encontros online. Aqui na descrição do vídeo nós temos o nosso link do WhatsApp para esses encontros que ocorrem nos finais de semana. Além disso, temos encontros presenciais e retiros, ok? Fica aí o convite e a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. O autoconhecimento é o reconhecimento da verdade sobre você. Não é como alguns entendem, como alguns explicam. O autoconhecimento não é o conhecimento sobre esse você, que você acredita ser.